Olá, bom dia. Vocês sabiam que existe 3 tipos de tempos? Pois é. Qual é o primeiro tempo? O primeiro tempo é aquele que Deus criou. A Bíblia diz que no 4º dia Deus criou o grande luzeiro e o menor luzeiro. Que luzeiros são esses? O maior para governar o dia, que é o sol, que nós conhecemos como sol, e a luminária menor para governar a noite, que é a lua, né? Então, para que foi feita essas 2 luminárias? Para anos, meses, dias e por aí vai. Então, essa é para as estações que Deus determinou. E a função deles são essa. Então, esse é o tempo de Deus. O tempo de Deus. O dia, a noite. O dia e a noite. Esse é o tempo de Deus. E o tempo dos homens. Qual é o tempo dos homens? São os fusos horários, né? No Brasil é um tipo de horário, nos Estados Unidos é outro, no Japão e por aí vai. Todo mundo sabe que cada país tem o seu fuso horário. Então esse é o tempo dos homens. E o nosso tempo? Qual é o nosso tempo? O nosso tempo nada mais é do que o que a gente é, do que a gente faz, do que a gente se diverte, ou seja, um momento de lazer, né? Quando você não está nesses 2 tempos, você vive o seu tempo. Por exemplo, quando você ouve uma música, você parece que está fora do tempo, né? Desses 2 tempos, o tempo dos homens, o tempo de Deus. E quando você está num momento de lazer com sua família, se divertindo, então esse tempo é nós, quando a gente faz o que a gente gosta, né? Quando as pessoas têm um hobby, que pratica esporte, e por aí vai. Esse é o nosso tempo. Então, o que você faz quando você vive o seu tempo, né? E o tempo dos homens é quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai para a escola, quando a gente faz uma faculdade. Esse é o tempo dos homens, é o tempo de autorresponsabilidade, né? E o tempo de Deus é esse, né? Entre o dia e a noite, entre os anos, os meses, os dias. Então, por isso que muitas vezes, quando você está querendo algo, que você pede algo, que você almeja algo, você tem que entender, você tem que saber discernir o seu tempo, o tempo dos homens e o tempo de Deus. Tá entendendo? É isso. Então, fique atento a esses sinais do que é o seu tempo, o tempo dos homens e o tempo de Deus. E aí o tempo de Deus, quando você ora, quando você pede algo a Deus, você tem que estar também de acordo com o tempo dos homens e o tempo de Deus, né? Não dá para você pedir algo a Deus e ficar vivendo de qualquer jeito e, disperso. Não. Se você pede algo a Deus, você tem que entender que você vai achar no tempo dele. É no tempo dele. Tem o seu tempo, tem o tempo dos homens e o tempo de Deus. Aí, por exemplo, você está no seu emprego, você tem lá no seu emprego, você quer um aumento de salário. É o tempo dos homens. Tá entendendo? Você está ali trabalhando, você está se dedicando, você está ali cumprindo com as ordens, nas normas da empresa, e com isso eles vão reconhecer o seu valor, e aí, né? E na escola também, você estuda e passa de ano, né? Você abdicou do seu tempo de lazer. Claro que você tem que viver o seu tempo de lazer, mas é só para você discernir o que é o seu tempo, o tempo dos homens e o tempo de Deus. Que Deus abençoe. Eu espero que vocês tenham entendido, está entendendo no que eu estou querendo dizer, tá bom? Deus abençoe. É só uma reflexão do que é discernir o que é o tempo, tá bom? Que Deus nos abençoe.